Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Em Lucas capítulo de número 5. Lucas capítulo número 5, versículo 3. Versículo 2 e 3. Lucas capítulo 5. Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 5, versículo 2 e 3 diz assim: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Amém? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Amém, irmãos? Essa é uma passagem muito conhecida, onde Jesus vinha pregando, passando por várias vamos dizer assim, na nossa linha, vários bairros daquela cidade, chegando à beira do mar, e os irmãos sabem que por onde andava Jesus, andava uma multidão com ele, e aí quem tinha juízo andava atrás de Jesus mesmo, porque eu vivo atrás de Jesus, eu sou um vencedor, porque eu vivo atrás de Jesus. Onde Jesus está, eu vou estar também, porque Ele está comigo, Ele está com você, Glória a Deus. Mas como Ele está conosco? Ele está conosco, mas a Bíblia não diz que está sentado à direita de Deus? Tem, mas entre nós está um outro Consolador, que é do mesmo nível, da mesma autoridade, o mesmo poder. É o Jesus representado pelo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Eu ando com Ele, você anda com Ele. E Jesus, com aquela multidão que estava acompanhando Ele, chegou na beira do lago de Genezaré, diz o texto, que tinha muitos barcos parados, porque naquela noite a pesca tinha sido ruim para todo mundo, Mas de repente ele avistou 2 barcos, e os 2 barcos eram de Pedro. E o texto diz que Pedro estava lavando a rede, chateado, aborrecido, porque ele precisava de alguma coisa para sustentar a sua família e nada tinha apanhado. No meio de tantos barcos, dezenas de barcos que estavam parados à beira daquele lago, Jesus escolheu exatamente o barco de Pedro. Foi por acaso, irmãos? Foi por acaso, Cristine, que Jesus escolheu o seu barco? Foi por acaso que Jesus escolheu o seu barco, irmã Maria? Foi por acaso? Não foi por acaso, irmãos. Jesus podia ter escolhido outro barco lá, pastor Felipe? Escolheu logo o barco de Jesus, de Pedro. E até aquele exato momento, Pedro não era um discípulo de Jesus. Pedro não era um discípulo de Jesus. E Jesus escolheu o barco de Pedro. Jesus foi com a cara de Pedro. Jesus sabia a capacidade de Pedro. Ele chegou de longe. Ele não foi por acaso que ele chegou e escolheu o seu barco. E aqui hoje você está, porque Jesus te conhece. Jesus sabe da sua estrutura, sabe da sua capacidade, sabe que você é um verdadeiro adorador em tempos bons e em tempos de crise. Não vou escolher ela porque ela é forte. A Bíblia diz que quando Jesus avistou o barco, escolheu o barco, entre centenas de barcos, Jesus podia ter escolhido outro barco. Viu, Jândia? Mas Jesus te escolheu. Quantos membros tem na sua família, irmã Jândia? E quem que Jesus escolheu? A Jândia. Irmão, eu amo, não é só Jesus que ama a Jândia não, tá, irmão? Eu amo a Jândia também, Desde quando dá vontade de comer uma paçoca de banana, Jândia, pelo amor de Deus, arruma uma bananinha verde lá para comer uma paçoca. E Jesus foi com a cara de Pedro, Jesus escolheu o barco de Pedro, e chegando lá, Jesus viu que a multidão apertava muito, porque Jesus queria pregar, Jesus queria falar com a multidão, Jesus queria transmitir aquilo que ele veio fazer, só que a multidão apertava, ele estava na beira da praia,
Ele entrou no barco, escolheu o barco, entrou no barco, ele nem pediu permissão para o dono do barco. Ele pediu permissão para Pedro, a Bíblia diz que ele pediu para Pedro para entrar no barco de Pedro. Normalmente, como ele faz com qualquer um de nós, ele entrou no barco e pediu: afasta o barco um pouco da terra. Em momentos da nossa vida, irmãos, que a gente precisa se afastar um pouco da terra. A gente precisa se desligar um pouco das coisas terrenas. As coisas terrenas às vezes nos fazem mal. As coisas terrenas, a ansiedade do dia nos faz nós desacreditarmos no Deus que nós servimos. A ansiedade do dia nos faz nós limitarmos o nosso pensamento com o Deus que nós servimos. Eu sempre cito essa passagem aqui, né? Aí Jesus falou para os discípulos estavam desesperados, preocupados. Jesus, e agora? O que a gente vai comer? O que a gente vai vestir? Por que está ansioso? Pelo dia de amanhã? Pelo que haver de comer, o que haver de vestir, né? E Jesus foi indagando e foi respondendo as perguntas deles, fazendo pergunta para eles. A ansiedade às vezes nos faz desacreditar no Deus que a gente serve. Hoje em dia, pastor Basílio, a gente vê nós, irmão Batista, limitando o poder que nosso Deus tem. A gente prega que Deus fechou o mar, que Deus abriu o mar. A gente prega que Deus sustentou as águas em 2 paredes de água, o povo passou com pés enxutos. Deus mandou maná, Deus mandou carne, né? Deus parou o sol, Deus parou a lua. Esse Deus que é tão poderoso, Deus criou os céus e a terra e com um sopro, aqui estou eu e você. Um sopro de Deus. Aí a gente limita o Deus que a gente serve. Hoje o Deus, irmã Cristine, que nós servimos, é um Deus que não tem poder para restaurar um casamento, não tem o poder mais para tirar os filhos das drogas, não tem poder para reverter esse quadro da sua vida. Hoje a gente limita o poder de Deus de todas as formas. A gente bota as tempestades que se levantam em nossa vida acima de nosso Deus. Aí aqui no texto, o que ele diz? E pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E quando Pedro afasta o barco da terra, Jesus consegue pregar com autoridade. Porque enquanto ele estava na terra, a multidão sufocava, ele estava apertado, não conseguia falar. Então, estrategicamente, Pedro, eu vou entrar no seu barco. Mas você, por favor, afaste o seu barco. Tem momento da nossa vida que a gente precisa acreditar mais no Deus que a gente serve. O exército de Israel estava há 40 dias sendo afrontado, irmão Kleber. E os homens eram ali guerreiros. Estavam ali os melhores guerreiros de Israel, escutando as afrontas do gigante. Ninguém teve coragem de enfrentar o gigante. De repente chega Davi, foi levar algumas coisas, o irmão sabe da história, né? Levar ali uns queijos, ali umas coisas para os seus irmãos. E ele ouviu as afrontas e disse assim: quem é esse cidadão aí? Quem é esse circunciso? Está afrontando Deus de Israel. Esse é Golias. A vida para Saul que eu vou. Sabe por que Davi resolveu enfrentar, irmãos? Porque Davi estava no nível espiritual que toda a nação, todo o exército de Israel não estava. O exército de Israel estava vendo o problema na terra, o problema que estava diante dos seus olhos. Mas Davi já estava vendo aquele gigante derrotado em nome do Deus que ele servia. O gigante se levanta. E a gente vive dias tão embaraçosos que a gente não se lembra de orar, não se lembra de buscar a Deus, não se lembra mais de jejuar. Tem dia, eu sempre quando levanto de manhã, cedo, tu vai aqui para os nossos obreiros, tá? Os irmãos que estão me ouvindo. Eu preparo a mesa de café.
Deixo bonitinho, cafezinho, leitinho, o que tiver, deixo prontinho para minha esposa tomar café. Aí tem dia que ela percebe que eu não toquei em nada. E quando ela acorda, que eu ainda estou lá, ela pergunta: meu filho, você não vai tomar café? Eu falei: não, hoje não. E a vontade de tomar um café era grande, irmão. Mas tem momentos que a gente precisa se fortalecer e se afastar da terra. E a gente só consegue se afastar da terra quando a gente começa a matar o corpo físico, carnal. Jesus tinha uma grande coisa a operar aqui. Mas ele precisava sair da terra, ele precisava se afastar da terra. Ele precisava estar fora da terra, estava flutuando em cima de um barco. Tem momentos que a gente precisa flutuar nas asas do Espírito para ver as coisas acontecer, irmãos. A gente confia. É por isso que o salmista diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor dos Exércitos. É em nome dele. É por causa dele, é na autoridade dele. E como é que a gente tem essa confiança? É quando você se afasta da terra e se aproxima dele. Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe, jovem, o que vocês têm que fazer. Na minha juventude, irmãos, eu era um jovem mais crente do que eu sou hoje. Confesso para os irmãos. Eu era mais crente do que eu sou hoje. Mas de um tempo para cá, Deus tem me cobrado, Deus tem me apertado espiritualmente, e eu tenho achado necessidade de voltar às minhas raízes. Coisas que eu fazia, parei de fazer, voltei a fazer novamente. Por quê? Porque Jesus já está às portas. O diabo, hoje, ele te afronta em qualquer lugar. Há um tempo atrás ele ainda tinha um pouquinho de receio de chegar até você. Hoje ele vê que a porta está aberta, que você está mais vulnerável do que você era antes. Por quê, irmãos? Olha só, eu estava falando com o pastor Felipe e o pastor Basílio. Sentado aqui com ele aqui agora. Não estou pregando não, tá, irmãos? Estou dando só. Porque se fosse para pregar era para entrar no texto e a gente não meditou o suficiente para fazer uma boa pregação, como a gente precisava fazer hoje, que eu nem esperava, que eu falei quinta-feira passada, a oportunidade para pregar aqui é igual o voto de Jesus, vai ser de repente, quanto menos vocês esperar, o pastor Basílio vai ser você hoje. Misericórdia. Eu estava conversando com o pastor Felipe: pastor, olha o tamanho dessa igreja, olha o culto de quinta-feira, a igreja está vazia. Onde está o nosso povo? Será que ninguém sente mais necessidade de estar aos pés do Senhor? Eu estava em casa com aquela luta, porque a gente tem aquela luta interior, né, irmão? Vou na igreja, não vou na igreja, vou na igreja, não vou na igreja, está frio, eu vou ficar, tomar um banho, vou ficar sentado no meu sofadinho aqui, a casa fechada, quentinha ali dentro, mas aí a vida espiritual, o corpo espiritual está assim: vai para a igreja, rapaz, vai para a igreja. Ainda mais com o sonho que eu tive a noite passada, eu contei para minha esposa. Que no sonho eu vi uma irmã da igreja da Nova Angra. Quando eu sonhei que eu acordei, pastor Bacia, eu fui pro joelho. Eu falei: não, quero que esse sonho se cumpra, pelo amor de Deus. A irmã me entregava um bolo de dinheiro assim, ó. Aí eu ainda falava no sonho: irmã, mas eu não pedi oferta para a irmã. Porque todo mundo sabe que eu sou muito pidão, né? Eu não pedi, no sonho eu falava assim: mas irmã, eu não pedi oferta para a irmã. Aí: não, pastor, isso aqui é seu, pode pegar. Um bolo de dinheiro assim, nem. Olha, aí eu me lembro que eu peguei o bolo de dinheiro e comecei a contar. Quando eu comecei a contar, eu despertei. Falei: não, vou para o joelho, isso vai acontecer. E como é que vai acontecer? Se eu for para o joelho. Eu sonho e fico lá, só comendo, bebendo, comendo barriga, e não vou para os pés do Senhor, vai acontecer o quê, irmão? Eu acho melhor você se levantar. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Se afaste da terra a partir de hoje. Faça o que eu estou fazendo. Se afaste da terra urgentemente. Se afaste, irmãos.
Quando Pedro afastou o barco dele da terra que deu para Jesus pregar, Jesus pregou. Quando ele trouxe de volta para a terra, Jesus falou: Pedro, vai para o alto mar. Pô, fazer o que, Jesus? Vai para o alto mar e lança a rede para o lado direito. Vai lá, me obedece que você vai. O negócio vai ficar bom pro teu lado. Ô, Jesus. Olha, eu pesquei a noite toda e nada apanhei. Mas segundo a tua palavra. E olha que Pedro não tinha intimidade com Jesus, que nem discípulo dele era ainda. Mas Jesus já sabia a fama dele. Pedro já conhecia a fama de Jesus. Olha, Jesus, seguinte, eu não lhe conheço direito. Estou aqui mal vestido. Estou desanimado, a ponto de chutar o balde, o pau da barraca. Está dando tudo errado para mim, Jesus. Estou lavando a rede que eu vou parar. Porém, quem está mandando ir para o alto mar não é qualquer um. Eu já escutei da sua fama, Jesus. Oh, Jesus. Segundo a tua palavra, eu vou para o alto mar e vou lançar a rede. O que vai vir eu não sei, mas vai ser coisa boa. Melhor você tratar de afastar o seu barco da terra urgentemente. Você não quer a salvação do seu filho? Você não quer uma porta aberta? Você não quer essa igreja debaixo da glória? Isso não depende só do pastor e dos obreiros, depende de vocês. Porque quem presta o meu culto sou eu. É por isso que eu pulo. E se me der vontade de pular daqui embaixo, eu vou pular. Se der vontade de virar cabalhota, eu vou virar. Se alguém for rir de mim, problema de vocês. Que eu vou adorar, eu vou adorar. É dessa forma, irmão. Tem dia que você pensa, quando eu chego lá em casa, a turma não fica rindo de mim lá em casa? Eu faço de conta, eu nem escutando, não tô nem ouvindo. Fico suviando, mudo de assunto. Tá pensando que alguém vai me tirar da graça, irmão? Que vai rindo de mim, pula. Eu pulo, grito. Se rir e falar que eu grito, eu vou gritar mais. Se falar que eu pulo, eu vou pular mais. É pro meu Jesus, irmão. Eu não estou fazendo para aparecer para ninguém, é para Ele. Só eu sei o que Ele fez por mim. Só eu sei de onde Ele me tirou. É por isso que eu vou adorar. Adore a partir de hoje. Irmão, adore. Está pensando que é fácil adorar quando as coisas estão... Em casa eu não vivo mais de flores não, irmãos. O diabo está tentando cirandar com a minha casa, com meus filhos, mas eu estou na minha posição. Continuo adorando, continuo exaltando. Está tudo bem? Não está tudo bem, mas o meu Deus merece a minha adoração. Está no bem ou está no ruim? Aleluia! Sabe por que eu faço isso? Porque eu afastei o meu barco da terra. Esse dia eu estava na marina, pastor Basílio. Eu desci a lancha, que o patrão mandou descer. Eu tinha umas lanchas paradas, né? Eu estava num deck, tinha mais umas lanchas tudo parado um do lado da outra, o marinheiro tudo ali. Eu lavando a lancha, irmão Agostinho. Eu botei um som. Eu botei na chapa. Aí do nada, começou a cantar um hino que falava do céu. Ai, irmão, o negócio ficou quente ali. Eu não sei se a lancha subiu. Eu não sei se a lancha subiu ou se o céu desceu. Eu sei que eu estava chorando, dando um glória de aleluia, olhava para o lado, olhava para o outro, tinha marinheiro olhando para mim, não sabia o que estava acontecendo, não estava nem aí. Parece que a lancha estava cheia de anjos. Não tem a passagem que estavam os 3 na fornalha? E de repente o rei olhou e viu 4? Na minha lancha não tinha 4 não, irmão. Não tinha 2, seria eu e mais um, né? Não tinha 2 não, a lancha estava cheia. O céu desceu, irmão, não estava nem aí se alguém estava me olhando, não estava nem aí. Eu estava com vontade de adorar e sentir a Deus naquele momento. O hino falava do céu, deu vontade de eu ir embora e não voltar mais. É porque, irmão? Quando você está com o seu barco afastado da terra
que você começa a se ligar do céu, o negócio fica quente, fica estreito, você esquece que você tem família, você esquece da terra, você esquece do problema e a vontade de ir é para o céu. Glória a Deus. Glória a Deus. No momento que você começa a fazer a vontade de Deus, Deus faz a sua vontade. Quando você começa a fazer a vontade de Deus, Deus vai fazer a sua vontade. Ah, pastor, eu venho no culto. Não é só vir no culto não, irmão. Não é só vir no culto não. Eu estava vindo da lancha agora, trabalho domingo. Eu estava já atrasado, falei, senhor, vai adiantando aí, minha filha, que eu estou quase chegando, vai adiantando que eu estou quase chegando. 200 metros da minha casa, uma irmã da Assembleia de Deus, no outro carro, veio e bateu no meu. Olha, irmão, fiquei triste na hora, pastor. Estou até andando com o carro do pastor Emerência, eu vou ficar um bom tempo com o carro do pastor, ainda bem que eu quase não uso o carro dele. Eu estou feliz, falei, senhor, eu vejo o terno aí e vai se ajeitar, eu vou chegar em casa, vou só... Quando eu acabei de falar isso, 2 minutos depois, a mulher entra com tudo na curva e pá, meu carro. Ah, irmão. Eu estava aqui domingo, ninguém percebeu que eu estava. Estava dando glória de aleluia, mas eu estava um pouquinho mais jururu. Acho que eu pulei só uma vezinha só. Mas se eu tivesse bem, eu ia ter dado 5 pulos aqui, domingo. Aí, a irmã saltou e falou, quem vai pagar o meu carro? Eu falei, irmã, calma. A irmã está indo para onde? Está indo para a igreja. Eu também quero ir, irmã. Aí a irmã bateu no meu carro. Não, você que bateu no meu. Eu falei, irmã, calma. A irmã tem seguro? Tem, eu também tenho. Então está tudo certo. Me dá seu telefone, tira as fotos aqui. Irmã, tem que ir para a igreja, estou com pressa, irmã. Aí eu fiz uns vídeos. Blá, blá, blá. Semana que vem, segunda-feira a gente resolve isso. Eu preciso ir para a igreja. Nada vai me parar. Meu carro está na garagem, não pode andar, mas eu estou nem aí. Deus me livrou. Estou aqui falando para vocês, estou andando, estou pulando, estou gritando para vocês aqui hoje, que a minha mulher fala, não grita no microfone. Aí eu falei, mas tem hora que não dá, irmão. Tem hora que você fala de Jesus, Jesus te visita, o corpo enche. Eu estou aqui nesse púlpito, mas está parecendo... Você já viu aquele filme, O Quarteto Fantástico? Não tem um que chama? Ele diz assim, em chama. O meu corpo está assim hoje porque eu estou sentindo Deus aqui. Glória, glória. Glórias. Glória a Deus. Eu tenho certeza que a partir de hoje você vai voltar às raízes. Você quer que Deus faça a sua vontade? Faz a vontade dele primeiro. Aqui funciona assim. Deus não é o nosso empregado. Deus não é o nosso serviçal. Deus não vai te dar o que você quer na hora que você quer, não. E não fica de beijo para ele, não, que não vai adiantar, tá? Fica dizendo, também não vou na igreja que Deus não me deu. Você vai perder a sua salvação em casa. Você está pensando que Deus está se importando com a sua birra? Pode tratar de te botar na posição, afastar o seu barco da terra, porque quando Pedro fez isso, ele veio com o barco carregado de peixe. Mas foi depois que ele já afastou da terra, que Jesus usou o barco dele. Quando ele voltou para a terra, Jesus falou, agora você vai. Pedro entrou no barco, o barco estava cheio de glória. O barco de Pedro, a Bíblia não diz isso, tá, irmãos? Eu posso aqui usar a mente de um simples pregador, que pregador é o pastor Felipe. O pastor Felipe é meu professor, né? Nós se deu muito bem, 3 anos juntos lá na CTBIP, né, pastor? Ele me aturando e eu aturando ele, mas foi mais ele me aturando, né? Eu usando aqui a minha mente aqui de pequeno pregador, o barco de Pedro saiu com tanta unção que parecia um imã. Ué. Quando Pedro obedeceu, que foi lá para o alto mar, os peixes vieram, irmão.
O barco de Pedro, de tanta unção, atraiu os peixes, parecia um imã gigante. E veio aquele cardume. E olha que o cardume só foi atraído para o lado direito. Pedro falou, vai e larga a rede do lado direito, Pedro. Se tu largar para o lado esquerdo, lá não tem o imã. O imã está do lado direito. Irmãos. Ainda tem que obedecer. É desse jeito. Mas eu tenho certeza que a partir de hoje Deus vai fazer coisas grandes aqui. Deus tem feito um mover aqui em cada culto nessa igreja. Sabe por que ele não faz mais? Porque eu e você ainda estamos com o barco meio agarrado ali na praia. Tira o barco da praia um pouquinho. Glória a Deus. Eu me lembro que eu tinha aquela igreja ali na Rio Santos. E um dia eu levei a igreja toda para o monte. Orava mais no monte, vou ter que voltar a orar novamente. O pessoal da Nova Angra, de vez em quando, eu levava aí no monte também. Eu levei. Falei, irmão, leva as crianças. Leva quem você achar que deve levar para o monte, que deve fazer um mover hoje. Vamos para o monte. Começamos a morar aquele monte da Gamboa. Falei, agora vamos orar pelas crianças. Jesus vai batizar com o Espírito Santo hoje aqui. Aí veio o Enzo tinha 7 anos. E mais uma meia dúzia de crianças que estavam lá. Irmãos, aquele dia Deus desceu, o Espírito Santo ali fez um mover ali. O Enzo foi batizado com o Espírito Santo e todas as crianças que estavam ali. Um monte. Por que Deus fez isso? Porque meu barco estava sair da margem. Sai dessa água rasa que você está vivendo, irmão. Obreiros! Sai dessa água rasa! Você é homem de Deus! Mulheres, vocês foram criados na Assembleia de Deus! Sai dessa água rasa! Deus quer fazer uma obra na sua casa! Deus quer fazer uma obra no seu emprego! Deus quer te promover! Glórias! Glória! Quer ver milagre? Quer ver Deus trabalhar no meio da sua família? Sai dessa água rasa! Urgente! Que o tempo está passando. Deus falou para Pedro, Pedro, afaste seu barco. Afastar o barco é afastar da terra e sair da água rasa. Quantos creem que Deus tem milagre para a sua vida aí? Fique de pé. Fique de pé. Glória a Deus. Irmãos, eu nem esperava falar isso aqui hoje, porque não era nem eu que ia pregar aqui hoje. Glória a Deus. Mas se Deus te trouxe aqui, trouxe para mudar a sua vida, a sua atitude a partir de hoje. Aonde você andar, todos têm que ver Deus na sua vida. É Deus. Glória a Jesus. Deus. Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou em busca do meu milagre. Eu já afastei o meu barco e você. E o meu barco vai continuar afastado. Só volta para a margem quando Jesus voltar a dizer, volta para a margem e volta para o mar de novo. Abra sua mão, abra sua mão, abra sua mão. Quero orar por você aqui hoje. Fecha assim, fecha assim, fecha assim. Fecha ela, para não vazar aquilo que Deus vai depositar na sua mão aí. Para não escorrer. Fecha bem os dedos. Desce hoje uma unção sobre esta casa. E aqueles que estiverem com a sua mão aparando que Deus irá depositar aqui hoje, vai ver um mover extraordinário. Um avivamento, um despertamento, um mover nas famílias, um mover aqui dentro dessa igreja. Pecado vai ser tirado, vidas vão ser transformadas e a glória de Deus
vai descer nessa casa através de você. Você vai para casa incendiado hoje com a unção, com uma decisão que você está tomando hoje de afastar o seu barco da terra. Coisas maravilhosas vão acontecer. Feche a sua mão e diga assim: eu tomo posse. Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor, pela oportunidade.